Professora Ana, com relação ao engajamento no trabalho, quais pesquisas que vêm sendo desenvolvidas sobre esse tema e como se aplicam na prática? Para te responder isso, Carol, eu acho que eu tenho que colocar assim, duas linhas principais que a gente desenvolve quando a gente fala em engajamento no trabalho. A primeira delas tem a ver com a saúde do trabalhador e a segunda dela tem a ver com o modo como a gente faz o vínculo com esse trabalho, com a maneira como a gente desenvolve esse trabalho. Então, eu acho que a parte principal que a gente tem que começar a entender é assim, o que é, afinal de contas, engajamento. Então, o engajamento ele é um estado mental, portanto, é do indivíduo, é uma forma pela qual ele se vincula ao trabalho dele com prazer, com intensidade, em que ele vai se dedicar, né? E ele vai ter como um desfecho, né, uma atitude saudável, um vínculo saudável com o trabalho dele. Então não é só aquelas pessoas que fazem aquilo que elas estão comprometidas a fazer, que entregam o trabalho, são pessoas que vão além. Né? São pessoas que buscam, na verdade, uma vida mais equilibrada, uma vida mais saudável em vários aspectos e não só com o trabalho. E aí o que a gente vê é que pessoas que têm esse tipo de atitude, elas acabam também tendo no vínculo com o trabalho dela uma inspiração, né? Uma paixão pelo que elas fazem. E isso cria um contágio emocional que é bastante bacana, é bastante interessante para o local de trabalho. Então a gente tem vamos dizer assim, uma linha de pesquisa em que a gente vai trabalhar o engajamento como um indicador de saúde, né? Da saúde desse trabalhador, do vínculo saudável que ele tem. Mas a gente, além disso, as pesquisas hoje elas vão além, elas têm se focado mais em como criar um ambiente de trabalho que seja um ambiente positivo, um ambiente que gere esse tipo de disposição, esse tipo de motivação, essa vontade, esse vínculo com o trabalho. Então a gente tem pensado também a partir de contexto de trabalho, quanto aos recursos que as pessoas têm, que tipo de demandas elas têm e quais são as emoções e as características positivas que podem influenciar não apenas essa pessoa, como toda a equipe, como todo o local de trabalho. Aí a gente vai ter estudos, por exemplo, que vão falar sobre perdão, que vão falar sobre gratidão, que vão falar sobre coragem, que vão falar sobre as motivações que são internas às pessoas, aquilo que é intrínseco a ela, mas que ela expressa na forma de desempenho. E também, junto com isso, vem uma realização pessoal, porque ela tem um significado atribuído a esse trabalho, que é um significado positivo, porque ela está fazendo aquilo que ela gosta, aquilo que ela é apaixonada, aquilo que ela se preparou para fazer, evidentemente, porque ela tem que ter um conjunto de recursos, mas ela está indo além, porque ela é apaixonada por aquilo que ela faz. Então a gente tem basicamente seguido essas duas linhas de pesquisa e tentando juntar isso com outras, porque a gente não deixa de pensar o quanto que essas pessoas elas se sentem protegidas, no sentido em que elas estão saudáveis, mas como que elas têm que continuar e se manter nessa posição, né? Continuar engajadas, sem que isso seja uma sobrecarga de trabalho, em que ela possa realmente se realizar. Então a gente tem trabalhado também pensando nas questões que podem trazer algum tipo de problema, algum tipo de acometimento e como é que a gente pode prevenir, né, para que a gente tenha pessoas assim nos ambientes de trabalho dela. Então, assim, de modo resumido, é isso que a gente tem tentado trazer para a prática, né, e para a pesquisa teórica. Professora, como o engajamento contribui ou não contribui para o trabalho em equipe nas organizações? Essa pergunta é bem interessante, assim, porque o que acontece? A gente vê o engajamento na forma das competências que a pessoa vai desenvolvendo ao longo do seu trabalho, naquilo que ela entrega, naquilo que ela faz. Mas a gente sabe que existem algumas coisas que antecedem, ou seja, algumas características de clima, de ambiente que antecedem, que a gente tem que estimular para estimular o engajamento. Então a gente tem uma das variáveis que se chama apoio social, que é o quanto ela tem de rede de apoio e de suporte social dentro do local de trabalho que ela está inserida. Então, como essa pessoa consegue trabalhar em equipe e o quanto essa equipe é favorável para um trabalho com maior potência, com maior realização, criando um clima mais agradável, faz muita diferença para que as pessoas possam se engajar e mais ainda faz diferença na qualidade, porque o engajamento ele está na qualidade do trabalho, porque o engajamento ele está diretamente ligado à flexibilidade, ele está ligado à criatividade, ele está ligado à potencialidade, aquilo que a pessoa às vezes nem sabe que ela é capaz de fazer, mas que numa equipe
dessa natureza, ela acaba conseguindo entregar, né? Ela acaba conseguindo realizar. Isso, obviamente, lhe dá mais prazer, né? Então, a gente tem esse aspecto da pessoa poder ter a autonomia dela, que é bem importante a gente ter autonomia, mas ter esse apoio social em que ela tanto dá esse apoio para a equipe, porque todo o trabalho dentro de uma instituição, de uma organização, ele é coletivo, ele não é individual. Por melhor que eu faça o meu trabalho, eu nunca faço ele sozinho, mesmo que eu esteja sozinho num lugar, sem conversar diretamente com ninguém dentro de uma sala, o meu trabalho final é o produto de um coletivo. Então é o apoio social que eu dou, como também é o apoio social que eu recebo. É o quanto as pessoas se importam comigo, o quanto as pessoas perguntam para mim, me dizem bom dia, né, agradecem pelo que eu faço, né, mas também eu ter essa atitude em relação aos colegas de trabalho. Isso faz muita diferença. Faz diferença para o meu prazer, para o meu desenvolvimento, para a minha realização e faz diferença para a qualidade do trabalho que é desenvolvido. Em qualquer ambiente que você vá de trabalho, você vai ver a diferença daquelas equipes que se ajudam com aqueles grupos que parecem trabalhar em equipe, mas que na verdade cada um quer fazer o seu e aí o problema é dos outros, né? Cada um, eu fiz a minha parte. Então, a qualidade do trabalho é diferente e isso tem a ver também com o engajamento que as pessoas têm com o produto final, com o trabalho final, com aquilo que eles esperam entregar, onde eles realizam, né, o trabalho deles. E a partir disso, então, estar engajado é o mesmo que estar feliz no trabalho? Não. Não é tão fácil assim. O comportamento humano não é uma coisa simples, pelo contrário, né? Ele é sempre um fenômeno complexo. A gente tem aqui dois componentes que a gente tem que pensar para responder essa tua pergunta. A primeira é que o engajamento ele é um vínculo da pessoa com o que ela produz, com o que ela realiza. E nesse vínculo, ela tem o prazer embutido, né? Então, ela tem uma sensação de prazer, uma sensação de realização que é intensa, né? É disso que a gente está falando quando a gente fala de engajamento. Então, por um lado, sim, tem um aspecto de que ela vai se sentir feliz por realizar e produzir algo que tem sentido e que tem um significado diferenciado para ela, né? E isso, então, faz uma conexão com essa sensação de prazer. Mas isso não traduz a felicidade. A felicidade é muito mais do que só você sentir prazer e de você gostar de fazer algo, né, intensamente ou apaixonadamente. Então, a gente, para ter esse bem-estar que a gente chama de felicidade, significa que a gente tem que pensar ao longo do tempo, né, em várias situações de vida, em alguns momentos, inclusive, em que essas situações de vida são adversas. Então, tem um segundo aspecto que a gente tem que olhar, que é justamente que estar engajado não significa que eu vou rir para todas as situações, que eu vou estar feliz 100% do tempo, em todos os momentos, ou que eu vou aceitar qualquer coisa que me disserem, ou da forma como me tratarem, que muitas vezes não sou tratado como eu gostaria, por exemplo, né? E aquilo não vai ter nenhuma repercussão para me deixar mal em algum momento, me fazer sentir infeliz por algum período da minha vida. Qual é a diferença? A diferença é que pessoas engajadas, em geral, elas passam por essa situação de adversidade pensando que isso vai passar, né? E se ligando mais aos aspectos que são positivos daquela situação do que pensando de forma mais pessimista, ou atribuindo aquilo ali um poder maior sobre o seu estado de humor ou sobre as suas emoções do que ela teria se ela não fosse engajada. Então, como o engajamento ele também está relacionado a uma rede de apoio social, a forma como as pessoas me tratam também naquela situação adversa faz diferença para esse engajamento. Então, estar engajado é sim, passar por situação difícil, é chorar de vez em quando, é viver humanamente a intensidade das emoções e das situações adversas que a gente tem na vida. É não estar satisfeito com algumas situações do meu trabalho. Mas isso não significa que eu não vou fazer a minha parte e mais ainda, não significa que eu não vou além, né? Que eu não vou produzir até mais do que as pessoas esperam de mim, né? O que eu preciso, na verdade, é tomar cuidado para que isso não seja um ambiente que vai destruir o meu engajamento no trabalho, de tal forma que eu já me sinta tão insatisfeito com aquele ambiente que talvez eu não consiga ficar. Então isso é algo que a pessoa tem que tomar cuidado, tem que buscar compreender, porque ela talvez vá precisar mudar alguma coisa dessa situação e desse ambiente, ela vai ter que lidar com isso aí. Tem que lembrar que o engajamento ele é um indicador de saúde, então em geral as pessoas que buscam se engajar com aquilo que elas amam, elas também buscam fatores de proteção.
porque elas estão se desenvolvendo pessoalmente. Então, elas vão buscar alguns fatores de proteção. Então, elas vão buscar uma vida equilibrada, elas vão buscar um espaço social em que elas se sintam realizadas, que não é só o trabalho. Por mais que o trabalho seja importante, elas vão ter outras atividades e aquele vínculo que ela tem com o trabalho é mais um vínculo que ela tem na vida dela, mas é um vínculo de prazer. É algo que realmente vai lhe dar satisfação. Então, ela tem que buscar, mesmo que agora, nesse momento, não esteja bom, ela tem que buscar criar um espaço para que ele volte a ficar bom e ela possa permanecer engajada naquele local de trabalho. Claro que isso também depende da liderança, depende das equipes, tem outros fatores que não são só o das pessoas. Mas do ponto de vista das pessoas, elas não vão estar felizes o tempo inteiro, mas a sensação de prazer ela não desaparece. Ele continua gostando do que faz, então ele tem que mexer nos outros aspectos. Em resumo, então, professora Ana, de que forma a psicologia positiva, a partir das atitudes e do entusiasmo no trabalho, pode, então, contribuir para o desenvolvimento pessoal? A psicologia positiva tem uma grande contribuição, né? Há pouco tempo eu estive falando sobre isso, é justamente o modo de olhar para o comportamento das pessoas, não olhando apenas aquilo que afeta a sua saúde mental no sentido da doença, mas olhando para aquilo que é uma força, para aquilo que é uma potencialidade, para aquilo que ela pode se desenvolver, se construir, com base, não aquilo que é obrigação, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, agora já estão me pedindo mais aquilo, mas com base naquilo que a realiza, naquilo que ela pode entregar e entender que ela está sendo não só valorizada pelo outro, mas ela própria valoriza aquilo ali. Então, a partir do momento que a gente olha para essas coisas, a gente consegue, inclusive, compreender que fatores são esses e daí trabalhar nesses fatores. Alguns são características pessoais, como otimismo, esperança, né, a visão de futuro que a gente tem, a autoeficácia, o quanto eu me sinto eficaz por aquilo que eu faço. Então, a gente consegue trabalhar essas coisas para aquelas pessoas que talvez não sejam engajadas. Então, também nos ajuda a pensar como a gente consegue criar esse contágio positivo, esse clima organizacional positivo, né, contribuindo para que outras pessoas que talvez não tenham esse prazer possam se sentir realizados naquilo que elas fazem. Então, a contribuição da psicologia positiva é essa mudança de olhar numa contribuição para aquilo que nos desenvolve, nos potencializa e nos conduz ao que a gente chama de vida plena, né, e de funcionamento ótimo, que significa que a gente não é perfeito, mas a gente funciona de uma forma ótima, de uma forma em que a gente pode se sentir feliz, apesar do mundo que a gente vive, apesar das situações adversas, e mesmo com essas coisas acontecendo, a gente consegue se expressar, ser autêntico, né, e viver uma vida feliz.